Bom dia, a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos e amigos, os parentes aí, o povo aí do WhatsApp, do Kawai, do YouTube e também do Facebook. Que Deus esteja aí abençoando a todos, operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante. É mais um momento que Deus nos concede de nós estarmos aqui para louvar, para engrandecer, para magnificar o seu nome. Nós temos imenso prazer de nos render ao Senhor e estar orando e agradecendo ao seu senhorio por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele ainda há de fazer. Um pouquinho ainda gripado, corizando um pouquinho, mas iremos fazer essa programação aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém? Mas antes vamos fazer uma oração, vamos estar colocando a nossa vida diante do altar do Senhor, porque Ele merece toda adoração e nós rendemos graças ao Senhor, nós nos rendemos ao senhorio de Cristo, amém? Pois Ele é quem tem cuidado de nós, Ele é quem tem feito toda a diferença na nossa vida e nós o adoramos em espírito e em verdade. Então, a paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, abençoando também toda a sua família, todos os seus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus, Ele tem feito toda a diferença também. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Karen Iribarra, que Deus esteja aí operando de um modo sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Também os nossos amados irmãos e amigos que estão aí no Kawai, que Deus esteja aí abençoando, derramando sua graça, derramando seu poder, do seu sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Vamos estar orando nesse momento, amém? Surgiu uma menina bonitinha aí, a paz do Senhor Jesus Cristo, está curtindo aí a live, que Deus esteja abençoando aí a sua vida, abençoando a sua família, todos os seus, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, ó Deus, pelas tuas mãos potentes, ó Pai, que tem, Senhor Deus, vindo até nós, porque nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E tem, Senhor Deus, nos dado mais uma oportunidade na data desse dia, Pai, de nós estarmos aqui louvando, engrandecendo e magnificando o teu nome. Nós te somos gratos, colocamos nossos corações no Senhor, colocamos a nossa vida diante de ti, clamando ao Senhor, ó Pai, pelo teu poder, pela tua unção, pelo teu sobrenatural. Então nos ajuda, Senhor Deus, a romper as barreiras, nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos, ó Pai, verdadeiramente, Senhor Deus de Israel, sendo uma bênção nas tuas mãos. O Senhor é Deus quem consola, o Senhor é Deus quem faz, Senhor Deus, infinitamente mais. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Nós te somos gratos, ó Pai, pela tua infinita misericórdia. Esteja visitando, ó Pai, todo o amado irmão, amada irmã, Senhor Deus, todos aqueles que necessitam, Senhor Deus, de uma visita tua, Senhor Deus, em relação à sua saúde, ó Pai. Eu oro, Senhor Deus, clamando, Senhor Deus, por cura, por milagre. Eu oro, Senhor Deus, te pedindo, ó Pai, que as pessoas, ó Pai, possam, Senhor Deus, receber do Senhor, ó Pai, o bálsamo, Pai, conforme diz na tua palavra, o bálsamo de Gileade. O bálsamo, ó Pai, da cura, Senhor Deus. Porque esse bálsamo era considerado como um remédio. E as pessoas perguntavam, será que existe ainda bálsamo em Gileade? Será que há médico em Gileade? E nós sabemos, ó Pai, que o bálsamo, ó Pai, é o Teu Espírito Santo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus de Israel, é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. E quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles agem, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem para ninguém. Até o vento lhe obedece, Senhor Deus.
as dores, ó Pai, elas têm que sumirem, milagre vai acontecer e a cura, ela vai chegar. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu te suplico, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelo meu amado irmão, pela minha amada irmã. Te suplico também, Senhor Deus, por aqueles trabalhadores informais, ó Pai, que muitas vezes, Senhor Deus, luta, Senhor Deus, seu dia a dia, Senhor Deus, muitas preocupações, ó Pai, consulto necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais, o soldo necessário, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, trazendo pão, Senhor Deus, pão nosso de cada dia, Senhor Deus, para a mesa, Senhor Deus, para sustentar a sua família. Eu clamo, ó Pai, para todos os trabalhadores, ó Pai, brasileiros, ó Pai, aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, buscado, Senhor Deus, a tua face, derramado diante do Senhor, ó Pai, porque não tem sido fácil. Mas o Senhor é um Deus que faz, Senhor Deus, infinitamente mais. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, nos fortalece. Derrama da tua graça, derrama da tua unção, Pai, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, Senhor Deus, que a tua boa mão, Pai, esteja, Senhor Deus, nos alcançando, fazendo, Senhor Deus, de nós instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos poderosíssimas, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos auxilia. Visita as crianças, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, nas famílias, ó Pai, protege elas, Pai, contra as violências, ó Pai, domésticas, ó Pai, guarda, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, com os teus santos anjos, ó Pai, com as tuas mãos potentes, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida também, Senhor Deus, dos casais, ó Pai, abençoando os matrimônios, ó Pai, do relacionamento com o pai, com o filho. Ó Deus, que as famílias, ó Pai, estejam, Senhor Deus, aleluia, cumprindo o teu propósito, sejam abençoadas em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, a nossa quinta-feira, abençoa, Senhor Deus, todos os amados irmãos e irmãs, ó Pai, que sempre tem sido um conosco, ó Pai, nessas manhãs, ó Pai, que teu Espírito Santo esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. O Senhor é bom. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação vai sempre ao ar às 7h30 da manhã com o pastor Carlos Salles, idealizador responsável também por esse trabalho. Amém? Glórias a Deus. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. A reflexão. Em 2 Coríntios, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o esposo da igreja. Hoje é dia 16/2/2023, os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, no 123, na Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo, amém? Glórias a Deus. Então eu tenho deixado 2 links aí dos meus YouTubes, peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente. Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente na vida de cada um de vocês. A paz do Senhor Jesus ao meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente na data desse dia, fazendo resplandecer o sol da justiça sobre a tua vida, sobre a vida de todos os meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? José Cícero Queiroz Lima está dizendo: bom dia, pastor Salles, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, meu amado irmão José Cícero, Deus te abençoe. Também estamos aí, tem uns pseudônimos aqui que eu não consigo ler, né? Tá aqui o user, né? 164, 665 e tal. Valeu, pastor, tamo junto. Deus esteja te abençoando aí também, operando maravilhosamente em cada amada amigo aí do Kauai, que Deus esteja derramando a sua bênção. Tatiane também, Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, operando maravilhosamente. Também a nossa diaconisa Tacília Maria ou César Souza, né? Nome importante na sociedade,
no reino celestial. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. E Deus esteja aí fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Vamos avante, né? Que todos tenham um bom dia aí, um bom dia na presença desse nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida, na sua vida, que nós possamos aí estar esperançosos no nosso Deus sobre tudo aquilo que temos colocado diante dele, e sabemos que o nosso Deus, ele não falha, sabemos que o nosso Deus, ele opera, e Deus fará muito mais do que nós temos pedido, muito mais do que nós temos pensado. E a obra do Senhor na minha vida, a obra do Senhor na tua vida, ela não há de extinguir, mas a obra do Senhor, ela há de se tornar frutífera, e que nós venhamos aí estar dando frutos de avivamento espiritual na presença desse Deus que tudo pode, na presença do glorioso Deus de Israel. É Ele que vive, é Ele que reina para todo sempre, é Ele quem faz infinitamente mais na minha vida e na tua vida, e nós temos a alegria da salvação do Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, o livro que nós vamos estar utilizando aí é o livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Peço aos amados irmãos que estejam aí abrindo para nós estarmos meditando nessa palavra do Senhor. E Ele verdadeiramente tem aí desposado a igreja, e nós vamos estar aí aprendendo mais desse Deus, aprendendo mais de tudo que Ele tem aí falado comigo e contigo. Eu, quando fiz o seminário, meu amado irmão, minha amada irmã, eu estudei uma parte no seminário que era chamada a Era dos Mártires. Então, eu quero estar falando com os amados irmãos, terminando essa parte que nós estamos fazendo aí de estudar todos os livros da Bíblia, como Jesus ele é apresentado. Depois nós estaremos entrando na Era dos Mártires. Eu quero estar aí com os meus amados irmãos estudando como cada um dos discípulos, cada um dos grandes, né, da igreja foram martirizados por amor a Jesus Cristo. Amém? Rose Porto, seja bem-vinda. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Muito bem-vinda no nosso meio. Amém? Glórias a Deus. Então, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Vamos estar abrindo aí, e eu quero estar aí com os meus amados irmãos lendo esse versículo 2, que diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apacentar como uma virgem pura para o marido, a saber, a Cristo. A igreja está sendo preparada como uma noiva, como esposa, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em 2 Coríntios, Jesus é o esposo da igreja. E quando, meu amado irmão, minha amada irmã, o noivo e a noiva têm aquela química de um estar simpatizando com o outro, assim, tudo, não vê defeito, só vê qualidade. E a gente tende a estar exaltando aquela pessoa, a gente quer estar perto. E assim, tem que ser uma via de mão dupla, não pode ser somente da parte de Deus estar nos buscando 24 horas por dia. Nós temos que estar também apaixonados com o noivo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todo tempo, conforme nós dissemos ontem, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está sempre nos buscando, Ele está sempre arrumando um jeito de nos alcançar. Eu não sei onde Jesus Ele te alcançou, não sei onde Jesus te buscou, mas eu sei onde Jesus me achou.
Eu tinha problema com bebidas alcoólicas e não falar, não, vou beber socialmente. E nunca bebia socialmente. Eu queria acabar com as bebidas que tinha no bar, na lanchonete, onde quer que fosse, eu queria acabar com as bebidas num só dia. E muitas vezes saía dos lugares carregados, outras vezes ficava jogado na sarjeta. Quantas vezes acordei de manhã decepcionado comigo mesmo, com a boca com gosto de ferrugem de guarda-chuva, uma situação tremenda. E teve um dia desses quando acordei todo sujo de madrugada, tinha feito as necessidades na roupa e eu clamei a Jesus. Eu falei, isso não é vida para mim, Jesus, isso não é vida. Eu morava ainda na casa do meu tio, eu fui no fundo do quintal e ali ajoelhei e clamei ao Senhor. E o Senhor, Ele veio e me deu vida, vida em abundância. Desde então nós temos um relacionamento assim que eu sou um eterno devedor ao meu Deus. E a cada dia eu tenho falado, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem o Senhor, aquele que há de buscar a sua igreja na sua segunda vinda. E a cada dia eu tenho me apaixonado mais para com o meu mestre. Será que você tem se apaixonado mais para com o seu mestre? Amados irmãos, Jesus, ele disse que foi para o Pai, foi preparar lugar para mim e para você, casas espirituais. Como nós, como noiva, estamos nos preparando, nos adornando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como estão as nossas vestes? Como está o proceder da noiva em relação aos mandamentos daquele que vive e reina para todo sempre? Quando a noiva ela se prepara para estar se relacionando com o esposo, ela prepara um enxoval. Ela compra aquelas roupas de renda, as coisas mais lindas do mundo, ela se prepara. Ela compra, ela olha cada detalhe, o perfume, ela olha as fronhas, ela olha a seda que vai usar na cama, ela olha e ela prepara tudo assim. Tem que ser a minha vida, assim tem que ser a tua vida em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar nos preparando para ter um encontro com o noivo. Ele tem prazer na minha vida, Ele tem prazer na tua vida. E a cada dia o Senhor, Ele tem feito infinitamente mais para mim, infinitamente mais para você. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Graziela Matos, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença da amada irmã, pelo presente do bolo, pelo presente da sua presença. Foi assim uma coisa maravilhosíssima. Eu guardo com muito carinho você e sua família no meu coração. Está sempre nas minhas orações, nos meus pensamentos. Que Deus esteja te abençoando aí e operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, quero entrar no texto aqui que diz que em 2 Coríntios, Jesus é o esposo da igreja. As palavras do noivo e noiva, achado muitas vezes nas escrituras, referem-se aos casais desposados, que era uma cultura dos judeus, o estado antes do casamento semelhante ao noivado da nossa cultura. Isaías capítulo 62, versículo 5. O desposado era mais constrangente, sendo reconhecido perante a lei, e somente podia ser desfeito no caso de infidelidade sexual, que podia ser punida com
até a morte dos culpados. O desposado começou com uma cerimônia entre duas famílias, quando o valor do pagamento, chamado dote, foi combinado e pago pelo homem aos pais da moça. Também nesta ocasião os noivos trocaram presentes, em certos casos um contrato de trabalho manual. Foi aceito pelos pais em lugar deste pagamento, como o caso de Jacó e Raquel. O tempo do desposado durava mais ou menos 1 ano. E durante esse tempo o rapaz era dispensado do serviço militar e o casal podia arrumar a sua morada futura. E geralmente a noiva fazia a sua veste nupcial, embora chamados de marido e mulher desde o começo do desposado. Não viviam juntos e não tinham relações sexuais durante esse tempo. Esta parte era rigorosamente guardada pelo casal. E a moça tinha que provar que era virgem quando casou oficialmente no final do desposado. No dia do casamento oficial, os convidados chegavam às bodas na casa dos pais do noivo. O noivo, acompanhado pelos seus amigos, saía tarde para encontrar com a sua noiva. As amigas da noiva esperavam a sua chegada. E quando chegasse, avisavam a noiva, e os dois grupos iam para as bodas onde havia o casamento oficial e a recepção com um banquete que era celebrado com festividades e brincadeiras que durava às vezes até 7 dias. Amém? Glórias a Deus. Embora o desposado do Oriente fosse mais formal que o noivado que conhecemos, há aplicações importantes para os jovens salvos, pensando em casamento. O propósito do noivado com o desposado dava um tempo para o casal preparar-se para o dia do casamento. Hoje o casal, tendo a certeza que o casamento é a vontade de Deus para eles, geralmente ainda precisa de um tempo de preparação. Seria possível casar sem ter este tempo de noivado? Mas a maioria dos casais jovens, tendo pouco recurso financeiro e precisava de um tempo de preparação antes do dia do casamento. Nunca devemos entrar nesta fase de noivado se tivermos qualquer dúvida sobre o casamento, pois é promessa, seria e geralmente é promessa séria, e geralmente quando o rapaz conversa com os pais da moça sobre o seu desejo de casar-se com ela, e sabendo que estes, de acordo, dá uma aliança de ouro a ela como símbolo de firmeza desta promessa de casamento. Assim os noivos começam a se prepararem para o dia do casamento. Não podemos mencionar todas as preparações necessárias para o dia, pois haverá preferências pessoais sobre a ordem do casamento, mas haverá a parte civil e geralmente a parte espiritual, a parte social, de planejamento. Com certeza o casamento trará mudanças durante o noivado. O casal deve procurar a vontade de Deus sobre onde vai morar e servir ao Senhor depois do casamento. O plano de Deus é que a nova família more numa casa diferente dos seus pais, onde podem organizar a sua vida conjugal guiado por Deus
com a devida independência dos pais. Os pais do casal devem aceitar essas mudanças e deixar fazer a vontade de Deus. Lembramos aqui o exemplo de Rebeca e seus pais, que entenderam que a vontade de Deus foi que ela mudasse para bem longe para casar com Isaac e para servir ao Senhor em outro lugar. A nova morada deve estar perto de onde o casal pode reunir-se com os outros irmãos para ajudar no serviço do Senhor. E normalmente isto será na igreja, onde um ou ambos já são membros. Contudo, a possibilidade do casal mudar nesse tempo para outro lugar, para ser mais útil numa igreja menor, deve ser considerada a presença de Deus. Tudo que venhamos fazer, façamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem para onde, amados irmãos, nós olharmos e tomarmos as nossas próprias decisões. Quantas situações, meu amado irmão e minha amada irmã, há em relação à esposa e o esposo. Quantas situações, amados irmãos, conforme nós vimos aqui, até mesmo a situação precária no sentido de não ter posses, e o esposo trabalhar durante um ano inteiro para o pai da noiva, para estar aí dando o dote através do seu trabalho braçal. Quantas situações nós temos visto acontecer no nosso dia a dia, meu amado irmão. A gente tem o caso aí de Gerson Brenner. A gente não quer julgar a esposa de maneira nenhuma, mas a gente vê que um acidente que ele sofreu, e ele ficou sozinho pelo resto da vida, como se ele estivesse viúvo. Situações, amados irmãos, que nós juramos diante do Senhor, na alegria, na tristeza, na dor, na riqueza, na pobreza, nas dificuldades. Nós sabemos que a luta, ela vem para todos, e nós precisamos honrar as palavras que nós colocamos diante do nosso Deus como promessa. Porque nós estamos, meu amado irmão e minha amada irmã, fazendo um voto. Nosso voto não pode ser um voto de tolo. Assim, o nosso voto diante do nosso Deus, o Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, tem que ser um voto assim, de uma maneira honrosa. Nós temos que honrar o nosso Deus. Eu já li várias histórias e já trouxe essas histórias também aqui para os meus amados irmãos. Eu lembro que uma senhora, ela sofreu um acidente, uma senhora, linda senhora, ela sofreu um acidente, ela ficou paraplégica. E durante aquele tempo da sua paralisia, o marido abandonou a esposa. E depois de um certo tempo, o seu fisioterapeuta cuidando dela, ela voltou a andar e ela teve os movimentos novamente das suas pernas, os movimentos dos seus braços, e ela voltou a ter uma vida normal. Foi um milagre de Deus. E aí o fisioterapeuta que cuidava dela, ele ficou tão afeiçoado à pessoa dela que casou com ela. E depois de um tempo mais tarde, o marido quis voltar. Mas aí já era tarde demais. Ele abandonou a sua aliança. Ele foi infiel ao seu propósito, aquilo que ele prometeu diante do Senhor. Quantas situações têm acontecido assim conosco? Quantas situações nós temos feito assim conforme Esaú, vendido a nossa bênção por um prato de lentilha. Nós precisamos pensar muito bem naquilo que Deus tem preparado
para a minha vida, é preparado para a tua vida. E muitas vezes a gente olha Jesus Cristo dizendo assim: eu sou o início, eu sou o princípio, o meio e o fim. E muitas vezes, meu amado irmão, a gente tem passado certas lutas, a gente tem aí tido dificuldade em alguns momentos da nossa vida, mas o Senhor disse que não foi sempre assim. E nem vai ficar sempre assim. Vai ter um momento, amados irmãos, que Ele virá com seu socorro sobrenatural e toda aquela escassez, todo aquele momento difícil vai cair no esquecimento, vai servir como testemunho de vitória da tua parte. E nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele virá e Ele nos recompensará de todo o nosso esforço, de todo o nosso testemunho vivo e eficaz. E nós precisamos entender, amados irmãos, que Ele está no controle de todas as coisas. Então, vale a pena o meu esforço, vale a pena o teu esforço para nós estarmos honrando o esposo. Esse esposo que eu digo a você é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a igreja, ela tem que continuar fiel nos seus preceitos, ela tem que continuar fiel em tudo aquilo que Deus tem colocado diante de mim, diante de você. Nós precisamos colocar a nossa vida diante desse Senhor que tudo pode. Ele mudará os anseios do meu coração, os anseios do teu coração, porque muitas vezes nós temos ansiado por coisas que não é a vontade de Deus. O nosso coração é enganoso, mas o Espírito que em nós habita, ele nos dá um melhor direcionamento. Ele nos capacita, ele faz de mim, ele faz de você homens honrados, mulheres honradas diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui diz a pureza do noivado, que está em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Eu quero abrir com os meus amados irmãos para nós estarmos fazendo essa leitura de Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Amém? Perdão. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao versículo 25. Que diz assim: o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes de se ajuntarem, achou ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor, pelo profeta, que se diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E José, despertando do seu sono, fez como um anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não conheceu até que deu à luz ao seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da pureza do Espírito Santo de Deus. Nos dias em que vivemos, é necessário enfatizar esse aspecto, pois o mundo muitas vezes não espera o casamento.
Os judeus eram muito zelosos na pureza durante o desposado. E o exemplo de José e Maria serve bem para nós entendermos a vontade de Deus nesse respeito. José ficou procurando com a gravidez de Maria e sabia que ele não era o responsável, pois nunca tiveram relações. Suspeitando a infidelidade dela, José pensava em desfazer o desposado de acordo com a lei. Mas sendo ensinado pelo Senhor, logo aprendeu a verdade deste caso milagroso, e eles se casaram-se de acordo com a palavra do Senhor. Assim Deus usou este casal puro para trazer seu amado filho ao mundo. E Maria era virgem até depois do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Nunca devemos cair na tentação que, porque vamos casar brevemente, podemos adiantar nesse sentido as relações sexuais antes do casamento. São prostituição que é proibida e será julgada pelo Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Quero abrir com os meus amados irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Que diz assim, dessa maneira: foge da prostituição. Todo o pecado que um homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Assim diz a palavra daquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Eu lerei até o versículo 20. Ora, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós pertencemos a Deus. 7:9 diz dessa maneira: mas não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que viver abrasado. 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e 6. 4, 3 e 6. No 3 diz assim: porque esta é a verdade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Amém? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas se o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e também na pureza. Nós precisamos nos purificar diante do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus 13, 4. Glórias ao nome santo daquele que vive e reina para tudo sempre. 13, 4, que diz assim a palavra do Senhor, no capítulo 13, no versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio, no leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. Há tempo de nós estarmos aí nos colocando diante do Senhor,
Há tempo de nós estarmos buscando a sua face e falando com o nosso Deus. Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso das tuas mãos potentes. Eu preciso que o Senhor venha fazer uma obra de uma restauração enorme sobre a minha vida. Eu sou o templo do teu Espírito Santo. Eu necessito, ó Deus, da tua presença. A tua presença, ela é tudo na minha vida. Eu quero te servir com amor. Eu quero te buscar. Eu quero verdadeiramente estar sendo preparado ou preparada para receber o meu noivo, o esposo da igreja. Amém? Então, assim, é assim que teme ao Senhor. Nunca vai ceder a essa tentação. Por esta razão, a duração do noivado não deve ser mais que necessária para planejar o casamento e geralmente, como no caso do judeu, 1 ano é suficiente, mas pode ser mais ou menos de acordo com as circunstâncias pessoais do casal. Amém? Então, nós precisamos também nos adequar a tudo aquilo que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, Ele tem preparado para a minha vida, Ele tem preparado para a tua vida. E nós precisamos aí buscar ao Senhor diligentemente, que seja um tempo hábil para nós nos acertarmos a nossa vida diante dEle, para nós estarmos preparados para subir para Jerusalém Celestial. Amém? Tem muita gente, meu amado irmão, minha amada irmã, que demora anos a fios a se prepararem para estar tendo verdadeiramente a sua vida colocada em um patamar que Deus quer que nós estejamos. Amém? Então a parábola do noivado está em Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, versículos 6 ao 9. Amém? Eu quero abrir aqui para estar lendo com meus amados irmãos Apocalipse capítulo 19, versículo do 6 ao versículo 9, que diz assim: E ouvi como que a voz de grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então, bem-aventurados aqueles que se encontram prontos para entrar nas bodas do Cordeiro. Então, que venhamos no nome santo do Senhor Jesus Cristo nos preparar para nós estarmos entrando. Na sua palavra, Deus usa esse estado para descrever a situação presente entre Cristo e a sua igreja. A igreja é chamada a noiva do Senhor, a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as bodas do Cordeiro acontecerão no céu, logo depois do tribunal de Cristo, isto é, muito precioso para os salvos. E fala do amor verdadeiro de Cristo tem para conosco, e a sua promessa de voltar para receber-nos, e do seu desejo ardente de estar com a sua igreja durante a eternidade. Também traz uma lembrança solene sobre como devemos viver nesses tempos enquanto esperamos aquele dia. A igreja deve ser como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E a mistura
com o mundo, é considerada como infidelidade ao Senhor. Também como as noivas faziam durante o desposado as suas próprias vestes para o seu casamento. Nós estamos agora na fase de preparar linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos, que será a nossa recompensa e glória futura na manifestação de Cristo com a sua igreja. Essa solene comparação deve nos ajudar a manter a pureza e santidade que o Senhor quer de cada um dos seus, e também deve ajudar muito os jovens salvos a manter a sua pureza e a santidade pessoal que Deus quer durante o seu noivado. Então nós somos desposados do eterno Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Israel. Então venhamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos preparar para estar recebendo a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós tenhamos um coração puro, que nós tenhamos uma vida pautada segundo a sua palavra. Ele fala com Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Amém? Então que venhamos aí estar preparados para receber um noivo, conforme se ele voltasse amanhã. Então nos arrependamos e que venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estar preparado para a sua segunda vinda. E quando ele vier e me encontrar, e ele te encontrar, ele dirá para mim, ele dirá para você: benditos, seja bem-vindos, benditos do meu Pai. E entra para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Já imaginou tal coisa? Que preciosidade! Se nós tivermos alguma coisa que tem nos desabonado na presença desse Deus maravilhoso, que venhamos deixar essas coisas de lado, que venhamos andar no prumo da vontade de Deus, que Ele venha aí exercer toda a sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a tua vida, que nós venhamos contar com a bondade do Senhor, com a bondade do seu Santo Espírito, para nós chegarmos à plena estatura de Cristo. Amém? Então que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, mais do que nós temos pedido, mais do que nós temos pensado, que seja Ele, o Senhor, que venha verdadeiramente fazer tudo em nós. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja abençoando a cada um dos meus amados irmãos, tanto aí do Facebook, conforme do Kawai, conforme também do WhatsApp e também, aleluia, do YouTube. Amém? Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Que o Senhor esteja falando aos corações, ó Pai, dos meus amados irmãos, amigos, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, trazendo, Senhor Deus, todos eles, ó Pai, para estar, Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, uma comunhão sincera com o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, colocar a nossa vida no altar. Que nós venhamos, ó Pai, nos limpar, ó Pai, que nós venhamos estar puros, ó Pai, vestido de linho, Senhor Deus, finíssimo, ó Pai, para estar, Senhor Deus, verdadeiramente encontrando, ó Pai, com o noivo nas nuvens, ó Pai, nas regiões celestiais, ó Pai. Que nós venhamos estar preparados, Senhor Deus, para entrarmos, ó Pai, na Jerusalém celestial. Então abençoa o teu povo, ó Pai, assista, Senhor Deus, cubra, Senhor Deus, com a tua misericórdia e faça de nós instrumentos usados nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando a todos. Estenda as tuas mãos aí para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam
Amém e amém. Um abração para todos. Que Papai do Céu esteja aí nos acarinhando, que Papai do Céu esteja aí cuidando de nós, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, que eles sejam o nosso escudo e fortaleza, o socorro bem presente na hora da dificuldade. Amém? Então que Deus esteja abençoando. Tenha aí uma quinta-feira cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe e até amanhã nós estaremos no livro de Gálatas, né? Nós estaremos aí trabalhando o livro de Gálatas e você estará comigo em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe e fica na paz.